Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Técnicas para o seu negócio de buquê. Aqui nós discutimos as diferentes formas de apresentar o teu produto, ou seja, como atrair a atenção de diferentes tipos de clientes para o seu negócio. Eu sou Viviane Jacobi e o tema de hoje é: essa é para você que não sabe qual folhagem usar no seu buquê. Afinal, para que serve a folhagem no buquê? Eu começo com a liberdade de dizer o seguinte: a folhagem no buquê, para mim, ela ajuda muito, muito, muito a acentuar o estilo do buquê que tu vai trabalhar, certo? Por exemplo, a gente pode trabalhar com um buquê no estilo tropical, por exemplo, né? Onde a gente tem trabalhado muito agora com o estilo tropical. Eu poderia utilizar somente flores, né? Mas aí o volume de flores é muito grande para a gente fazer somente de flores. Nada impede, tá? Eu trabalho muito com um buquê só com flores, praticamente sem folhagem. Mas a folhagem te facilita a indicar esse estilo de gosto do teu cliente. Por exemplo, em uma das referências que eu coloquei aqui, a folhagem ajuda muito a, a puxar um estilo mais tropical, por exemplo. Com essa referência, a gente usa algumas folhas que são muito tropicais. Por exemplo, a costela, né? A palmeira fênix, a gente usa ali. Samambaias, extremamente tropicais, né? De mata, de umidade, certo? Então, assim, a folhagem nessa ocasião que eu te digo, que ela faz com que acentue o estilo da decoração, é, ela é muito mais fácil a gente puxar, tá? Esse estilo quando a gente utiliza uma folhagem nesse estilo tropical, por exemplo, certo? Na próxima referência que eu coloco aqui na minha apresentação, eu uso, por exemplo, nessa referência, para puxar um estilo bem clássico de buquê, assim, todo ele voltado no tons claros, certo? Onde se trabalha com as folhagens todas em tons mais puxados para o azul, que na natureza a gente chama de azul, todo que tem um tom mais cinza, né? Tipo eucalipto, certo? Então ele fica um tom mais acinzentado nesse buquê clássico que eu estou te mostrando aqui nessa referência, certo? Aqui foi usado lírios brancos, lisianthus com botões, que faz a utilização de botões em buquê traz muita referência à jovialidade, assim, parece que tudo é bem mais novo, né? Quando tu faz essa utilização de botões, tá? E a utilização das folhagens faz com que acentue esse estilo clássico desse buquê, dessa referência. O estilo minimalista é outro que a gente consegue fazer bem característico aqui nessa referência que eu estou mostrando, com folha de oliveira, quando a gente utiliza um só tipo de flor, tá? E nesse caso aqui, se utilizou a oliveira para fazer o conjunto e ficar bem minimalista esse buquê. Então, as folhagens, elas facilitam para que a gente consiga acentuar um estilo de buquê, um estilo de decoração que a gente quer trazer, certo? Usando folhas mais estilo bananeira, usando folhas de estrelícia para trazer um ar tropical, né? Usando folhas de palmeiras te traz um tom bem tropical, certo? Então a gente consegue jogar o estilo mais aparente quando a gente consegue colocar a folhagem decorando e trazendo essa atenção para o estilo da decoração, tá? Outra coisa importante para a gente prestar atenção é, obviamente, a preferência do cliente, tá? Alguns clientes pedem.
né? Pedem. Eu quero. Essa semana ainda eu fiz uma decoração para um buquê para uma cliente e ela me ligou, queria que eu levasse lá para a filha dela uma homenagem de aniversário. E, e ela disse: eu não quero que use samambaias, eu quero assim, nesse estilo, a embalagem eu quero tal. Então, assim, para esse tipo de cliente, é uma simples negociação, ela já sabe o que quer, né? E cada vez mais, principalmente depois desse ano aí que todo mundo ficou mais em casa, com mais acesso às plantas, com mais contato com a natureza, as pessoas estão conhecendo melhor as plantas, tá? Então, por muitas vezes, as clientes já chegam aqui para conversar comigo sabendo o que querem, sabe? Isso é bem interessante, porque facilita bastante a negociação. Tipo, ó, eu não tenho a folha tal, mas sabendo do que a cliente gosta, eu já consigo, já me facilita para que eu consiga indicar uma coisa naquele estilo, né? Então fica mais fácil a assertividade com aquela cliente, certo? Para a gente usa também as folhagens nos buquês. Uma das coisas que podem ser comentadas aqui é a, a possibilidade de tu conseguir baixar o custo desse buquê, né? Porque não sempre, tá? Mas via de regra, a maioria da folhagem ela é mais barata do que as flores, né? Então a gente consegue fazer um volume, fazer um buquê mais voltado para aquele estilo, para chegar naquele produto final que a gente quer, porém com um custo mais baixo quando a gente usa mais folhagens, né? Às vezes a gente pode usar mais de um tipo de folhagem e ele fica mais interessante, o buquê, né? E aí volta todas as aulas que a gente já conversou aqui nessa semana de várias coisas, trabalho de tonalidade de cores, certo? De volumes, de escolhas, de estilos, não é? E aí então a gente consegue baixar o custo. A folhagem também facilita para que aumente a durabilidade desse buquê. As folhagens também, por via de regra, elas tendem a durar mais do que as flores, certo? Tem folhagens, por exemplo, que a gente consegue usar em mais de um buquê, né? Folhagens, por exemplo, quando se usa para decoração de algum evento, tem vários floristas que utilizam aquele verde mais de uma vez. Isso faz com que baixe o custo da decoração, do buquê, isso faz com que te aumente a possibilidade de duração daquilo, porque tu já sabe, quando a gente é florista, a gente tem que ter uma noção do quanto que vai durar cada flor, do quanto que vai durar cada folha que a gente vai usar, né? Para que a gente tenha a segurança de poder passar para o cliente isso. Não, isso aqui tu pode deixar tantas horas fora da água, tantos dias até tu entregar, sabe? Então a gente precisa dessa segurança. E a grande maioria das vezes que a gente faz um buquê, que a gente vai fazer uma entrega de um buquê, o cliente pergunta: mas isso aqui eu posso deixar fora da água? Isso aqui vai durar até hoje à noite, quando eu for entregar? Né? Então a gente precisa ter essa segurança, a gente precisa ter esse conhecimento da durabilidade do buquê do nosso trabalho, né? E os verdes, quando a gente precisa que uma coisa dure bastante, a gente consegue usar bastante os verdes, porque os verdes duram mais do que as flores, certo? A gente usa muito também as folhagens para quê? Para diferenciar tons, certo? Eu coloquei aqui uma referência muito bonita que eu encontrei na internet de vários tons cor terra, está se usando bastante, né? Então, assim, entre um ouro e um laranja, e se passa até chegar no marsala quase, sabe? O dourado. E aí, então, assim, a gente consegue usar várias folhagens misturadas, aonde tu consegue deixar tudo mais interessante, tu tira aquela atenção, sabe? Aquela tudo da mesma cor. Então, quando tu faz essa variação,
quando tu tem essa coragem de ousar e de dar uma jogada, de tipo, contrastar os tons, principalmente usando folhagens que não é padrão os floristas usarem, tá? Não é padrão, normalmente as pessoas ousam com flores, né? Mas quando a gente ousa com uma coisa diferente, a gente consegue se sobressair na parte que a gente está trabalhando, tá? Então, o conhecimento de tipos de combinações de folhagens é muito interessante mesmo, sabe? Vale a pena a gente começar a usar. Tu vê uma folhagem ali, colhe ela, deixa na água para tu aprender o quanto ela dura, para tu aprender se ela troca de cor com o passar dos dias, né? Porque muitas vezes a gente consegue levar essa vegetação para um outro tom, e o outro tom, posteriormente, é mais interessante do que o primeiro tom, quando ela estava bem viva, sabe? Então, assim, vale a pena experimentar quando a gente está trabalhando com a natureza, tá? Que é o nosso caso no negócio de buquês. Aqui também, eu usei, então, nessa referência aqui, é um buquê bem colorido, tá? Que usa tons até quase nunca utilizados, assim, o roxo com o vermelho, e ficou bem bonito. E aí eles conseguiram dar uma acalmada nesse buquê usando vegetação, usando umas folhagens muito legais, tá? Fizeram uma composição muito bonita. Então, assim, é bem versátil a utilização de folhagem nos buquês, tá? Outra coisa que eu gosto muito, muito, muito é de explorar texturas. E com as folhagens é muito mais fácil da gente conseguir experimentar texturas diferentes, porque as plantas elas têm naturalmente essa textura, né? Por exemplo, aqui nessa referência que eu pus, a utilização foi somente buquês de folhagens, tá? E o buquê de folhagens, a princípio, quando a gente pensa, vamos fazer um buquê de folhas, de folhagens, a pessoa pensa, sério, para, né? Vai ficar horroroso, sabe? Mas não, porque aqui, por exemplo, foi usado a textura da samambaia, foi utilizado com suculentas, se usou várias folhas mais pendentes, vegetações mais pendentes, se usou aspargo vela, que ele é bem plumoso, sabe? Então faz com que tu consiga misturar várias texturas de plantas e fica muito mais interessante o produto final, muito mais interessante mesmo, sabe? Outra coisa que eu gosto muito é de usar as folhagens e folhas para usar no lugar de papel, para usar no lugar das embalagens. Então, assim, eu gosto de usar folhas, eu gosto de usar muito essa aqui na referência, as alpíneas erumbete, né? Porque ela é toda pintada, né? Ela é variegata. E ela faz com que naturalmente fique mechado, fica pintado, né? Fica iluminada a embalagem, sabe? Então, assim, por várias vezes eu faço buquês e eu utilizo folhas no lugar da embalagem. Então, eu boto várias folhas e não uso papel e nem plástico e faço a amarração da embalagem normalmente, com laços, normalmente, como eu faria, como se fosse papel. Porém, no lugar do papel, eu uso folhas. Nesse aqui foi usado laço de cetim e as folhas de alpíneas erumbete, com um buquê de muitas rosas, provavelmente umas 18, 20 rosas, eu não lembro quantas eu usei. E aí foi embalado somente com folhas. Eu acho bem interessante. Tem mais também aqui que eu faço, ó, a mesma folha, então eu tô mostrando aqui para vocês nas referências, que a mesma folha a gente consegue também, mudando ela um pouquinho, a dobra, o recorte, por vezes a gente corta essas folhas, né?
E aqui nessa referência, então, que eu estou mostrando para vocês, então, a mesma folha que eu usei no anterior aberta, a mesma folha de alpínia para fazer a embalagem do buquê, nesse próximo buquê aqui, eu fiz ela dobrada, e aí eu utilizei também ela como embalagem do buquê, e fiz uma amarração com fita normalmente, como eu faria para qualquer outra embalagem de buquês, certo? Aí aqui ainda, ó, eu fiz um ramalhete de orquídeas, né? E aí eu fiz também a embalagem com folhas, só que a dobra dela, eu coloquei a dobra bem mais para a ponta, nessa outra aqui, tu pode ver que a dobra dela foi quase, a ponta dela foi praticamente amarrada junto, né? Então ela ficou praticamente dobrada ao meio, e nessa daqui não, essa daqui eu fui alterando a dobra, fui colocando a dobra, a ponta da folha cada vez mais para cima, e aí foi aumentando então o tamanho dessa folha, e aí foi dando alturas diferentes na embalagem, o que fez com que o buquê ficasse bem mais atraente, né, do que só as flores na frente. Ainda eu fiz uma mistura de texturas diferentes aqui, usando mini papiros, que eu gosto muito de usar mini papiros. Mini papiros fica lindo em buquês, tá? E também foi colocado aqui a cássia mimosa e suculentas. A suculenta trouxe um ar bem acinzentado, esse azulado, ó. E aqui foi usado tuias também, ó. Foi usado tuia aqui, ó. Tá? E aí, então, foi vários tons de verde e texturas diferentes. Isso faz com que o buquê fique bem mais interessante, certo? Aqui nesse outro, então, foi usado a mesma folhagem, a mesma Alpínia zerumbete, porém foi usada a folha totalmente aberta, né? Foi usado aqui totalmente aberto, ó. Alturas diferentes, mas a folha aberta por completo. E foi utilizado aqui flores desidratadas, flores e folhas desidratadas. Então, isso faz com que esse arranjo dure muito tempo. E ainda foi colocado penas de pavão nele. Dá um ar bem elitizado, né? As folhas, as penas de pavão, fica lindo. Fica muito legal. Aqui, inclusive, eu usei hortênsia, ó, hortênsia desidratada, que fica bem legal, tá? A hortênsia, ela mantém a cor, fica muito bonita. As vegetações também, as folhagens, elas podem ser usadas para amarrar os buquês, tá? Então, por muitas vezes, a gente corta, por exemplo, tu fez o buquê, aí tu fez a amarração aqui onde a gente vai colocar o laço, certo? Aí eu pego a folhagem, por exemplo, de Hera, né? Que é uma folhagem naturalmente longa, bem pendente, e aí eu faço uma amarração como se fosse um laço. No lugar do laço, eu faço uma amarração com Hera. Fica muito legal. Fica muito, muito bonito, sabe? Tem várias plantas que a gente pode utilizar dessa forma, tá bom? A Hera é uma delas. Fica bem rústico, fica com bastante volume no caule do buquê e fica bem diferenciado, certo? Aqui tem outra cor de Hera, então, na referência, que eu tô mostrando para vocês. A Hera tem muitas tonalidades, então tu consegue variar um buquê com o outro podendo utilizar várias cores sem repetir. Outra amarração que a gente usa muito é o fórmio. A folha de fórmio, tu sabe qual é? Essa referência que eu tô colocando aqui. Tem vários tons das folhas de fórmio. O fórmio, para quem não sabe, aqui do Instagram é aquela que tem a folha bem reta, bem espetada, bem para cima, assim, que a gente usa bastante no jardim. Então, muitos jardins têm. E tu tirar uma ou outra folhinha não vai fazer falta. Então, de repente, se tu não tiver, pede pra vizinha lá que ela tem. E aí, como a gente utiliza? A gente rasga assim, desfia. Então, ela vai ficar vários barbantes, vários fios, né? Tu pode usar fios, não precisa ser muito fininho. Depende para qual é a textura que tu quiser fazer essa amarração. Se tu quiser uma coisa mais
sutil, tu faz fiozinhos mais finos, ou então mais grossos para ficar ele um pouco mais resistente, certo? Mas o fórmula é bem forte para esse tipo de coisa. E tem aqui, tu pode ver que tem vários tons. Tem variegata, que é com mescla amarela, tem o rubro, né, que ele é bem avermelhado, o verde, certo? Então tu consegue desfiar e fazer a amarração ali no lugar do laço. Fica bem bonito. Vou te mostrar aqui. Aqui é um estilo onde fez vários fiozinhos e foi enrolado, então, num arranjinho aqui, mas dessa mesma forma a gente faz amarrando no buquê, tá? Eu só trouxe assim para não ser bem amarrado, para que tu consiga enxergar os fiozinhos separadamente, porque quando a gente amarra, tu já não enxerga assim tão separadinho um do outro. A gente usa a vegetação também, as folhas, para dar apoio para o buquê. Aqui, por exemplo, foi usada uma folha de costela, ó, onde apoia as flores, certo? E nesse buquê cascata, nós conversamos isso numa outra aula sobre buquês de noiva, onde a gente faz esse fundo para diferenciar o buquê do vestido. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, foi usado um vestido cor-de-rosa e flores em tons de rosa também. E aí, como que diferenciou ele? Fazendo com que a folhagem ficasse dando esse fundo, né? Então a gente faz como se fosse uma moldura de folhagem para que a gente consiga destacar as flores e não e fique bem destacada com relação ao vestido, né? Para que ela não se misture com o vestido atrás e acabe ficando tudo parecendo a mesma coisa, né? Então a gente usa a folhagem para dar esse destaque, tá? É como se fosse uma moldura mesmo para esse buquê, certo? Então aqui nessas referências tu consegue perceber que ó, foi usado tanto aqui em cima para destacar, porque senão acabaria ali, né? Aqui acabaria. E aí faz com que se destaque bem as folhagens, as flores em relação ao vestido que está atrás. Aqui o mesmo, né? Aqui a gente usou, aqui foi usado de apoio, só para fazer esse destaque e fazer um acabamento, e também pode-se dizer que ele foi feito como a embalagem desse buquê, desse mini buquê aqui, ficou muito legal. Aqui, então, é uma outra ideia para a utilização da folhagem no buquê, como preenchimento, certo? Nesse buquê aqui, é um buquê de rosas, sem muita vegetação, então foi usada as rosas aqui, uma praticamente encostada na outra, e para fazer um acabamento, um preenchimento aqui ao redor, foram usadas folhas de murta e tango, né? Então, uma das coisas que a gente usa o verde, as folhagens, é para esse preenchimento. E também, né, a gente usa muitas folhagens para dar volume para esse buquê, certo? Então, o que acontece? Justamente aqui, ó, nessa outra referência aqui de buquês de rosa, eu te disse, a gente pega e coloca uma rosa encostada na outra, não é? Então, nessa referência, tu percebe que não tem vegetação entre as flores. A vegetação foi posta por fora, somente para dar um acabamento, mas as flores estão bem encostadinhas umas nas outras, tá? Agora, nessa outra referência aqui, não. Nessa outra referência é justamente o oposto, tá? Então, assim, para que as flores não fiquem bem encostadas umas nas outras, foi usado bastante vegetação entre elas. E isso faz o quê? Faz com que te dê volume, faz com que o teu buquê fique maior quando a gente utiliza essas folhagens entre meios. E também destaca cada flor separada uma da outra, né? Então, assim, as flores se destacam quando a gente usa esse fundo de folhagem, a gente consegue enxergar uma por uma das flores separadas entre elas com folhagem. Aí tu pode estar se perguntando, bom, mas como é
que tu escolhe que tipo de folhagem usar? Primeira coisa que eu penso quando eu vou fazer o buquê e eu vou pensar nas folhagens, tá? Qual é o estilo que eu vou usar naquele buquê, não é? Aqui na referência, na minha apresentação, eu usei um buquê muito legal, que foi do site da iBloom, que eles usaram para fazer o estilo bem invernal. Esse aqui é um buquê utilizado por eles para fazer um buquê de Natal. Então, perceba aqui que foi usado cinerária marítima, que traz um tom nevasca, né? Porque ele tem aquele tom bem clarinho, bem do cinza para o branco, né? Foi usado folhas bem avermelhadas, combinando com os tons de Natal, né? Foi usado aqui também tuias, ó, várias flores secas, o lírio branco, então todo ele foi voltado do vermelho para o branco. E aí foi usado também galhos secos aqui, ó, que eu acho bem legal a utilização de galhos nos buquês, tá? Fica muito interessante, porque tu nunca vai conseguir um galho igual ao outro se ele for natural, né? E aí sempre o buquê vai ficar diferente, sempre o buquê vai ficar personalizado para aquela pessoa. Nenhuma outra pessoa vai conseguir receber um buquê igual aquele, porque não vai ter outro galho igual aquele, certo? Então ele faz com que valoriza o teu trabalho assim. Aí outra coisa que é interessante observar, que eu observo quando eu vou escolher qual folhagem usar nos meus buquês, depois de definido o estilo de buquê que eu vou trabalhar, eu penso qual é a disponibilidade de folhagens que eu tenho, tá? Talvez quem me siga já sabe que eu moro num sítio, então por vezes eu planto muitas folhagens que eu utilizo mais nos meus buquês, tá? Mas por várias vezes, essas folhagens também não são o ano todo que elas estão bonitas, não é? Então, assim, tem épocas que tem algumas folhagens que eu consigo utilizar, e por vezes em outras épocas eu consigo utilizar outras. Então, qual é a que eu tenho disponibilidade dentro da escala de folhagens que eu vou querer usar, né? Dentro daquele estilo escolhido, certo? Então, o que acontece? Nesse solitário aqui, por exemplo, foi utilizado a pleumele, o avencão, que a gente tem muito aqui no sítio também, a pleumele também, eu tenho várias pleumeles plantadas, tanto verde quanto variegata, que eu acho que destaca bem. Aqui tem o capim do Texas, né, que eu acho que dá um movimento super legal para os buquês. Então, isso aqui tudo foram plantas que a gente consegue tirar aqui de dentro do sítio mesmo, certo? Que a gente plantou, não é nada não é extração da natureza, e sim a gente planta, né? Outra coisa, se vocês não têm essa possibilidade que eu tenho, mas sempre digo que se tu vai trabalhar com flores e plantas, o bom é de repente tu ver qual que tu gosta mais e planta alguns vasos, né, na tua casa, porque isso facilita e baixa bastante o custo, sabe? A minha mãe plantou um canteiro de aspargo vassoura. Nossa, eu uso muito aspargo vassoura. Eu corto muito aspargo vassoura daquele canteiro dela por anos. E só fica mais bonito, só fica mais cheio. Então eu nunca, há muitos anos, eu não compro aspargo vassoura, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem essa disponibilidade no sítio, tá? O aspargo vassoura é um que o ano todo dá para ser usado quando plantado, tá? E aí também, se a pessoa que vai trabalhar, então, se tu que vai trabalhar com um negócio de buquês, não tem essa disponibilidade de ter plantado no teu sítio ainda ou na tua casa, tu tem que dar uma conversadinha com os fornecedores e ver quais são, né? Quais são os verdes que tem disponíveis naquela época. E aí tu consegue, então, poder fazer essa escolha de qual é o verde que tu vai usar naquele buquê, certo? Também, qual é um dos itens que eu uso para escolher as folhagens? É sim o orçamento, né? Então, assim, qual é o orçamento escolhido para
para fazer aquele buquê. Por vezes a gente passa uma cotação para o cliente e aí depois a gente tem que dar uma ajustada na primeira ideia, porque várias vezes não tem, ou o fornecedor não conseguiu, ou talvez o produtor não tem aquela disponibilidade daquele produto, então a gente vai ter que dar uma mexida em uma ou outra folhagem do buquê, né? Que foi pré-combinado. E aí, então, a gente tem que ver dentro desse orçamento que a gente já passou o que se encaixa, né? Então, várias vezes não é só quais as plantas que tem, e sim quanto a gente tem de dinheiro para trabalhar, né? E aí, então, depois disso tudo, eu faço uma lista de custos. Às vezes eu coloco algumas alternativas dessas folhagens, por exemplo, se eu trabalhar com a folhagem tal, com a folhagem 1, vai ser um custo tal, se eu trabalhar com a folhagem 2, vai ser um custo tal, com a folhagem 3, custo tal, e aí, então, em cima dessa listagem de custos, eu defino com qual folhagem eu vou trabalhar, tá? Então, respondendo à pergunta de algumas meninas ali, sobre como eu escolho o tipo de folhagem que eu vou usar no meu buquê, são alguns itens. Então, eu vejo o estilo do buquê que vai ser feito, a disponibilidade das plantas que eu tenho, sabe? O orçamento que eu tenho para trabalhar, e, por fim, uma listagem dos custos dessas plantas, e aí, então, eu escolho, passo a régua e defino realmente quais as folhagens que eu vou trabalhar nesse buquê, tá bom? E o que fazer se eu não tenho folhagens frescas sempre? Hoje a gente tem várias possibilidades de fazer, de resolver esse problema, tá? Uma delas, que está super em alta, é desidratar, né? Então, assim, por vezes o que acontece? Tem algumas folhagens que só tem naquela época. Eu peço para o meu fornecedor já trazer um volume maior, né? Acho que talvez se vocês me sigam aqui, vocês sabem que ali no meu ateliê, onde eu faço as montagens, eu tenho sempre várias flores e plantas desidratando em cima na janela onde eu trabalho, em cima da minha banca. E aí, então, eu uso muito de desidratar essas plantas e flores, tá? Não, nem todas eu faço, mas algumas a gente já tenta fazer uma experiência ou outra, mas tem empresas que vendem somente flores e folhas desidratadas muito, muito legais, tá? Muito bonitas e de ótima qualidade, certo? Então, assim, algumas indicações que eu posso te passar de como desidratar as folhas e flores e folhagens tu pendura elas de cabeça para baixo, tá? Por que de cabeça para baixo? Porque de cabeça para baixo tu consegue manter o formato original da planta, certo? Se tu botar ela assim, ela começa a secar e começa a envergar. E aí ela vai ficar torta. Então a gente pendura assim, porque ela vai secando retinha, tá? Vai mantendo a forma. Nem todas isso acontece. Então, algumas plantas e folhagens, algumas flores, precisa se usar, precisa aramar elas para que elas mantenham o formato depois de secar, depois de desidratar, tá? E aí essas aqui eu sempre prefiro comprar do fornecedor, porque é mais complicado para mim e isso envolve mais tempo, então realmente eu prefiro, não é o meu trabalho esse só de ficar desidratando, né? Então essas mais difíceis eu compro. O que é mais interessante quando vai ser feita, quando vai desidratar as flores e folhagens, tá? Manter as cores. Então, algumas que a gente consegue manter as cores depois de desidratadas são muito legais, são muito mais atrativas, porque tu consegue mudar, não fica só aquele tom de queimado, né? Para se trabalhar, tá? Aí eu peguei aqui no site da Casa Vogue uma matéria de como desidratar as folhagens. Então, eu botei aqui também o link, até se vocês tiverem mais interesse em saber como desidratar. É uma matéria super interessante. Eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente dar uma conversadinha. E pela Casa Vogue, diz o seguinte:
os arranjos secos carregam a beleza poética do tempo em suas folhas e flores desidratadas, além do ar rústico e aconchegante. Não à toa, eles tornaram-se tendências e atualmente são dos mais procurados nas floriculturas. Realmente, nos últimos meses se aumentou muito a procura, tá? E com isso, ainda bem, a gente também aumentou bastante o fornecimento disso, tá? Então, se aumentou as quantidades ofertadas pelos produtores e assim a gente consegue fazer um buquê muito mais atraente quando a gente tem outras possibilidades, né? Quando a gente tem mais quantidades e qualidades de espécies para se trabalhar. Aqui tem uma foto, ó, com algumas desidratadas, que é bem legal. Eles fizeram todo um esquema aqui de como manter ela em pé. E aí, mais uma parte aqui, então, dessa matéria da Casa Vogue, que eles falam justamente sobre preservar a cor das plantas e flores, né, quando desidratadas. E aí eles arriscam a sugerir que é interessante a gente investir em rosas, proteas, craspédias, que são uma graça, eucaliptos, latânias e antúrios, tá? As sempre vivas e estatice e o limônio mantém muito bem as cores. O limônio, sabe qual é? O limônio é o que chama de fantasia, uma graça, eu adoro. Apesar do cheiro, eu acho o cheiro dele muito chato, mas desidratado, ele perde aquele cheiro. Aí eu trouxe, então, aqui do site lapisdenoiva.com, algumas referências feitas de buquês somente com as flores e folhas desidratadas. E aí, quem não está acostumado com essa utilização de folhas desidratadas, pensa, não, eu não vou usar isso aí, que vai ficar muito sem graça. Mas não, tá? Tá super em alta e realmente, como cita ali a Casa Vogue, tá a tendência e tem cada vez mais pedidos, tá? Então é bem interessante que tu faça essa pesquisa e busque mais informações, não só como desidratar, mas com fornecedores e tudo mais, até também como fazer as pinturas, tá? Eu vou citar aqui daqui a pouquinho como a gente mudar os tons das flores, tá? E das folhas, das folhagens, aliás, que a gente está conversando hoje. E aqui, então, nessa referência, foram usadas várias folhagens desidratadas e uma única flor viva, no caso natural, que foi um cacho de Phalaenopsis branco, ficou lindíssimo esse buquê. Aí aqui, ó, que eu estava conversando com vocês anteriormente, que era sobre a quantidade e a variedade que tem ofertada hoje pelo mercado, e todas essas aqui a gente encontra, então, em alguns fornecedores que são especializados em folhagens desidratadas, e tá muito, muito legal, muito bonito o catálogo deles, viu? Muito bonito mesmo, viu? Aqui tem mais uma referência, então, para não pensar e tirar da cabeça que é feio e é sem graça usar folhas e flores desidratadas. Não mesmo. Já se foi algum dia, já foi, não é mais, certo? Então, te arrisca, experimenta. Muito legal, tá? Aí, então, como eu estava dizendo para vocês, uma das possibilidades, se tu não tiver a disponibilidade de ter folhagens frescas sempre, pintar, tá? Tá se usando muito folhas pintadas, tá? Folhagens pintadas, e é legal, é bem legal, porque traz fica divertido, fica alegre, sabe? Mas uma indicação que eu te dou é que, às vezes, assim, por vezes eu acho que não é legal a pintura quando tu tenta imitar, sabe? Por exemplo, assim, eu tô com uma folha seca, uma folha desidratada, e eu vou pintar ela para fazer de conta que ela não está desidratada. Aí eu acho que daí não me agrada,
tá? Talvez a ti agrade e tudo bem, tá bom? Aí usa. Mas a mim não agrada. Então, assim, o que eu gosto de fazer a pintura quando ela foge da cor natural, certo? Por exemplo, fazer uma pintura de uma folha de costela de Adão, que é extremamente verde, um verde bem escuro, fazer uma pintura de uma folha de costela de Adão branca, né? Aqui, nas referências que eu pus, eles pintaram de outros tons muito bonitos. As folhas também eles usaram as costelas, tá? Porque aí dá pra gente ver bem fica bem destacado, né? Então, aqui, pelo site floradesérie.com.br, eu pus aqui o link para vocês darem mais piadinha, se por acaso vocês tiverem interesse. Mas eles fizeram um trabalho lindíssimo com pinturas de folhas, misturando com flores naturais e com outras vegetações. E aí o que acontece? Dá muito destaque e fica muito legal. Quer ver? Uma das coisas que eles falam, ó, depois das composições com frutas, a gente usou muitas frutas, né, em buquês, e eu ainda acho legal, viu? Acho bem legal. Depois, então, das composições com frutas, cascas de árvores, folhas secas e tantos outros elementos, uma nova técnica chegou para impressionar os admiradores do design floral, a pintura de folhagens. Realmente, viu? Olha, nessa referência, então, aqui, que a gente pôs, que eles trouxeram aqui para nós, a floradesérie.com, foi pintado, então, a folha de costela com um tom bem terracota, assim, meio alaranjado, e ficou lindíssimo nessa composição. Aí ela ainda cita cores metalizadas, tons em ouro e prata, e até pigmentos brilhantes. Fica bem bonito, tá? Faz uma composição elegante, divertida, refinada ou delicada, certo? Aí aqui, em outra referência, em outra parte dessa matéria, eles pintaram de um lilás uma folha que fica muito bonita. Daí uma folha de costela também, que seria desse verde bem escuro, né? E aí eles citam, depois de tantos anos com o mesmo atendimento, o mesmo entendimento, é como se uma nova porta se abrisse e todo um novo mundo de possibilidades fosse apresentado. Claro, porque daí a gente consegue trabalhar com spray, né? Normalmente a gente pinta com spray as folhas e as folhagens, e aí tu tem um leque imenso de cores em spray hoje, né? Para ser usado. Então, nossa, dá para diversificar demais. Eu concordo totalmente com o site Flora de Série, viu? E aqui, então, por último, nessa referência, eles pintaram não só a costela, aqui eles colocaram 2 tons de costela pintados, e ainda me parece que foi pintado aqui uma folha de fênix ali atrás, em um tom mais azulado, assim. Ficou, então, vários tons misturado com só três botões de flores e outras vegetações, e ficou extremamente interessante. Então, tu vê que nem tudo para ficar bem chamativo, precisa que seja uma coisa extremamente cara, né? Tu consegue trabalhar, então, com essa... Se tu abrir o olho para o que está acontecendo no mercado, e é isso que eu estou trazendo aqui para ti, que tu consiga enxergar o que tem de novo nesse negócio de buquê, certo? Aí, se tu também não tem a possibilidade de ter folhas frescas sempre, eu te indico também a possibilidade de dar uma olhadinha no que tem de folhagens permanentes, tá? Tem muitas pessoas ainda que têm preconceito com as folhas permanentes, com as folhagens permanentes, mas não é o meu caso, tá? Eu não gosto, é claro, daquelas que são aquelas muito bagaceira, tá? Aquelas assim de péssima qualidade, tá? Uma coisa assim grotesca, e sempre vai ter em todas as áreas que a gente conversar aqui. Se eu te trouxer exemplos, nós vamos conversar sobre baixa qualidade e alta qualidade em qualquer assunto que a gente conversar, tá? Então, eu não estou citando aqui as flores permanentes e folhagens permanentes de péssima qualidade, que tem muito no mercado, e que a princípio eu acredito que as pessoas
que cortam totalmente a possibilidade de utilização de folhagens permanentes, pensa justamente naquelas, tá? Mas não, tem folhagens que são tão boa qualidade que a mim, que sou florista há mais de 10 anos, preciso chegar e colocar a mão para saber se realmente é verdadeira ou não, e por vezes até no toque é difícil da gente perceber, viu? Então, assim, sugiro que procure bons fornecedores, tá? Fornecedores de qualidade, para ter essa possibilidade, porque com isso, pô, abre totalmente um leque para ti que não tem essa oportunidade de ter folhas frescas, tá? Em casa. Então, aqui eu coloquei algumas fotos de um ótimo vendedor, um ótimo fornecedor, que é Brilhance. E aí aqui tem, então, alguns para vocês verem que, olha, essas folhas aqui de begônia, poxa, eu posso bater foto ali da minha estufa das folhas de begônia e vão ser iguaizinhas essas aqui, certo? Então, difícil perceber quando o produto tem boa qualidade, tá? Aí, o que é obrigatório observar para escolher as folhagens para o seu buquê? Como a gente já conversou antes, é obrigatório saber qual é o estilo do cliente, certo? Tu não vai lá montar para uma pessoa que gosta de tudo bem tropical, que toda a casa dela é cheia de bananeiras e palmeiras, e tu vai levar lá um buquê para o cara cheio de tuias e coisas assim mais voltadas para inverno, assim, um tom mais invernal, certo? A gente precisa conhecer o estilo do cliente. Se tu não conhece o estilo do cliente, converse com a pessoa que vai entregar, que vai ofertar esse presente, certo? Aí, comparando a isso, então, eu quero contar uma historinha aqui para vocês, que, por exemplo, aqui na floricultura, a gente não trabalha somente com buquês. Então, por várias vezes, a gente atende clientes que chegam e não querem de forma alguma flores, tá? Eu quero só plantas, só verde, eu só gosto de plantas, eu não gosto, detesto flores, tá? Tem outros que querem somente flores. Então, assim, isso existe em todas as áreas que a gente estiver conversando, tá? Não só na área do jardim, que é o exemplo essa história que eu tô contando para vocês, mas também nos buquês, tá? Então, por vezes, as pessoas que não gostam de flores também não vão gostar de receber um buquê de flores, certo? E aí tu tem esse leque e essa possibilidade de entregar um buquê de várias folhagens diferentes. E a pessoa vai ficar encantada, porque ela não gosta de flores, tá bom? Então, assim, um cliente que gosta, de alguma coisa desse tipo, dessa referência aqui, que é uma referência de uma decoração onde se usou praticamente só folhas, só folhagens, se destoou com folhagens os tons, né? Tu vai entregar o quê? Um buquê cheio de flores? A pessoa não vai gostar. E a gente precisa respeitar esse tipo de coisa, tá bom? Então, obrigatoriamente, tu precisa saber o estilo de cliente que tu está trabalhando, tá? E aí, talvez tu queira saber quais as folhagens mais utilizadas num buquê. E aí eu te digo assim, tem muitas folhagens, tá? E, inclusive, como a gente tinha conversado antes, várias épocas do ano a gente tem folhagens diferentes. Então, isso se abre um leque imenso para as quantidades de possibilidades que a gente tem de escolher as folhagens para os buquês, tá? Mas aqui eu vou trazer algumas, então, o nome e a folhagem para que tu já comece a assimilar quais as que a gente mais utiliza na floricultura, quais as que eu utilizo mais, tá? Então aqui eu coloquei o Ruscus. O Ruscus tem o Ruscus de todas as folhagens que eu trabalho, sem dúvida, é a que mais tem durabilidade, tá? Dura muito mesmo, muito mesmo. Eu fico, por vezes, semanas utilizando Ruscus para várias coisas, e ele não perde nem o tom do verde, tá? Sem falar amarelar, nem sei assim
quanto tempo demora para ficar amarelo. Eu acho, nem sei se eu já vi o Ruscus amarelar, tá? Sério. Então, o Ruscus é ótimo, porque ele até não é tão barato quanto as outras plantas, apesar de ser barato, mas tem uma durabilidade imensa, imensa, tá? O eucalipto cada vez está mais em alta, o eucalipto, tá? Ele tem essa folhinha redonda e ele destaca bem, ele é leve, ele dá um movimento maravilhoso, maravilhoso, vale a pena o investimento, tá? Ele não tem uma durabilidade alta, isso é fato, mas quando ele começa a ficar um pouquinho mais murchinho, eu já penduro ele e coloco ele para desidratar. Tendo a possibilidade de usar ele só desidratado, que ele mantém essa cor, tá? Só que ele fica mais enrugadinho, e também tendo a possibilidade de fazer pintura nele para utilização. A tuia se usa muito, então a tuia também é uma das plantas que a gente planta aqui no sítio, e aí eu tenho sempre tuias à disposição, usada em vários tipos de buquê, tá? Tuia é ótimo, bem, bem legal. A Era é muito versátil, porque a Era, eu vendo ela aqui tanto em potes, em vaso, em cuias, para as pessoas levarem ela plantadas ainda, para decoração de casas, mas também, por vezes, eu vou ali corto para fazer essas amarrações de buquê, para fazer decorações e tudo, então a Era é muito utilizada. Tem vários tons de cor de folha, como eu já tinha citado antes, tá? Samambaia tem várias espécies de samambaia, e a gente consegue também trabalhar vários tons da samambaia, então tem várias possibilidades de utilização da samambaia, tá? Tanto para usar como embalagem também, como eu tinha citado antes, quanto para fazer volume, né? E também para dar essa leveza, esse movimento, deixando ela saltar um pouquinho para fora, então faz com que a samambaia seja utilizada bastante em buquês, tá? Cinerária marítima é uma das plantas que eu adoro para usar, porque ela destaca muito, ela troca totalmente o tom, normalmente utilizado nos buquês, né? Então, assim, eu não sei, porque eu nunca fiz uma utilização só de cinerária, mas eu gosto de usar umas folhas de cinerária, assim, pelo meio do buquê, para dar uma abertura, assim, ela fica bem iluminada, porque ela é super clara, tá? Um tom do cinza para o branco, assim, muito bonito. O aspargo vassoura, tem vários tipos de aspargo, tá? Eu trouxe aqui a foto de um maço de aspargo vassoura, que é o que eu tinha citado para vocês, que a minha mãe plantou aqui num canteiro no sítio, então a gente tem aspargo vassoura anualmente, é só colher ali, eu utilizo bastante aspargo vassoura. Ele dá bastante volume no buquê, e ele também dá esse tom levinho, assim, tá? De movimento, fica muito legal. A costela de Adão, muito bonita, muito bonita, super usada para várias coisas na decoração, e bem explorada também para fazer ali os buquês, como a gente tinha citado ali em cima, tanto para apoio, quanto para decoração, como para embalagem, quanto para pintura, certo? Bem versátil a costela de Adão, e ainda é bem atraente, bem marcante, uma folha bem marcante na decoração, tá? E, por último, e não menos importante, eu cito a utilização de galhos. Galho fica maravilhoso nos buquês, maravilhoso. A gente consegue comprar galhos assim, ó. Eu compro galhos em maço, que daí vem vime retorcido, cipó retorcido, tem os rococó para ser utilizado, certo? Eles vêm também tingidos, não só essa cor crua, vem também cor branca. Esse aqui é o rococó, ó. Esse aqui é o unha de gato, que chama, ele tem várias bolinhas brancas no corpo dele, fica lindíssimo, muito bonito, muito legal, certo? Aqui daí são alguns outros tipos de galhos também utilizados, tá? E é só para vocês terem uma ideia sobre essa possibilidade, então. Aí aqui eu trouxe um printzinho aqui do Pinterest, que diz quais as folhas mais utilizadas em alguns buquês. Aí aqui tem algumas que eu não usei, que eu não citei ali para vocês, mas que, ó, a folha de palmeirareca bambu, né, a família, eu utilizo por várias vezes. Folha de camélia também, utilizo várias vezes.
Aqui tem folha de estrelícia, muito legal, helicônia, samambaia, essa samambaia que já é diferente daquela outra que eu coloquei ali em cima, murta, uso muito murta, tenho plantado também, a quiaera, o eucalipto e a monstera que eu já tinha citado anteriormente, tá? Aí, então, eu quero conversar com vocês aqui, dar uma passada no que a gente aprendeu hoje, para que vocês não fiquem com dúvidas. Então, essa é para você que não sabe qual folhagem usar no seu buquê. Então, eu mostrei para vocês para que serve a folhagem no buquê, que ela serve para acentuar o estilo, principalmente, serve para a gente saber qual é a preferência do cliente e utilizar isso a nosso favor, quando a gente vai fazer um buquê e ter praticamente, uma personalização desse cliente, sabe? Para baixar o custo, por vezes, a gente consegue baixar custos usando mais folhagens. Para aumentar a durabilidade desse buquê, sim. Via de regra, as folhagens duram mais do que as flores. Consegue fazer nuances de tons com a utilização de folhagens diferentes. A gente consegue fazer movimento mais interessante de texturas quando a gente usa diversos tipos de folhagens, certo? A gente consegue usar folhagens para embalar buquês, para usar ele no lugar de papel ou de celofane. Por vezes eu utilizo as folhas, tá? E faço laço naturalmente, totalmente normal, como se fosse um buquê tradicional, embalado com papel. A gente usa as folhagens para amarrar os buquês, tá? Como com a era que já é comprida, com o fórmio também, a gente consegue utilizar ele desbastando ele, desfiando, fica nessa posição e a gente consegue amarrar, então, fazer uma amarra no lugar do laço, fica bem interessante. A gente consegue usar a folhagem para apoio do buquê e fazer um enquadramento das flores, certo? A gente usa as folhagens para preencher esse buquê, para não ficar só as flores. Por vezes a gente faz um acabamento com as folhagens, certo? E por outras vezes a gente usa justamente ao contrário, a gente usa para encher e para dar volume nesse buquê e para assim afastar as flores ao invés de deixá-las aproximadas. Aí, como eu escolho o tipo de folhagem para usar no meu buquê, eu então estudo o estilo que eu vou fazer desse buquê, tá? Vejo qual a disponibilidade de folhagens que eu tenho, tanto aqui no sítio quanto nos meus fornecedores, faço um orçamento dessas folhagens que eu tenho disponíveis, e então eu listo esses custos, e aí então só assim eu passo a régua para definir qual é a folhagem que eu vou utilizar nesses buquês. O que fazer se a pessoa não tem folhagens frescas sempre? Então, eu te sugiro que compre um volume maior quando tu tem essa disponibilidade e possa desidratar. Eu coloquei aqui, então, algumas formas que tu pode desidratar. Coloquei um link aqui da Casa Vogue que ensina justamente como desidratar as folhagens, tá? Coloquei também. E aí, coloquei umas referências, então, de como fica interessante essa utilização das flores desidratadas. Outra possibilidade é a pintura delas, certo? Aí coloquei também um link ali do site Flora de Série, que mostra direitinho como fazer essas pinturas. Falei também sobre a possibilidade de tu dar uma verificada nas flores e nas plantas, nas folhagens permanentes de boa qualidade, é claro, né? Tem muitas de péssimas qualidades, mas tem muitas mesmo, de uma qualidade tipo A, onde a gente toca, até tocando fica difícil de perceber qual é natural e qual é a permanente. E aí, o que é obrigatório observar para escolher essa folhagem, as folhagens para o seu buquê? E eu citei, então, que obrigatório tu saber o estilo do teu cliente, para daí sim definir quais as folhagens que vão ser utilizadas. E aí eu fiz aqui um portfólio das folhagens mais utilizadas nos buquês, tá?
mas além dessas, tem muitas possibilidades. Então, eu fiz aqui para vocês, só para vocês terem realmente uma ideia, para vocês saberem já a partir de algum princípio do que a gente tem usado bastante nas floriculturas, mas cabe a vocês inventarem o teu estilo, colocar sempre a assinatura pessoal, né? E colocar o teu perfume nos teus buquês escolhidos. Muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado dessa explanação e um beijo.